Imagens. Independente do assunto, de uma forma natural somos atraídos por elas. Desde bonitas fotos em alta definição ou ilustrações feitas com todo cuidado, até exemplos simples como logotipos e ícones. As imagens são mais do que apenas decoração. No design, elas são o gancho que atrai o espectador. Imagens atraentes podem ajudá-lo a se conectar com o público e causar uma boa impressão antes que leiam uma só palavra. Você não precisa ser um artista para usar imagens em seus trabalhos. Basta ter um pouco de criatividade e motivação para pensar fora da caixa. Com os recursos certos, você pode aprender a destacar seus projetos. Primeiro, encontrando imagens de alta qualidade para qualquer tipo de projeto. Talvez você saiba como usar uma câmera ou tenha um pouco de experiência em design gráfico. Isso é ótimo, mas se não for assim, não se preocupe. Existem diversos espaços na internet que oferecem imagens exatamente para isso. A verdade é que a maioria das pessoas, incluindo profissionais, usam imagens gratuitas ou de baixo custo que são chamadas stock. As imagens stock são ideais quando você precisa de algo específico, por exemplo, a foto de um cachorrinho em uma caneca, e você não tem tempo ou recurso para criá-la sozinho. A maioria dos sites de imagens stock permite que você faça buscas em suas galerias. Procure resultados relevantes para o seu projeto, mas que também sejam únicos de alguma forma. Como espectadores, as pessoas são naturalmente atraídas por imagens que parecem autênticas. Por exemplo, fotos diferentes, mas verossímeis, e ilustrações que contam uma história. As melhores imagens são aquelas que podem ter vários significados. Elas estabelecem um padrão para o seu projeto, mas deixam espaço para várias interpretações. Algumas fotos são muito genéricas para darem resultados efetivos. Por exemplo, quantas vezes você viu uma apresentação de negócios com algo mais ou menos assim? Para ter um design mais moderno e profissional, evite usar imagens que não tenham contexto ou com um significado muito literal. Em vez disso, procure imagens conectadas ao seu trabalho, mas de uma maneira mais sutil que o espectador possa se identificar. Mas claro, não devemos ficar só no conteúdo. Há também um lado técnico das imagens que podem ter um grande impacto no seu trabalho. Não importa se a foto escolhida é quase perfeita em todos os aspectos. Se ela estiver borrada ou pixelada, pode causar uma má impressão. Procure imagens de alta qualidade, nítidas, claras e sem distorção. Em geral, quanto maior, melhor será, porque ele permite trabalhar mais com ela. Uma imagem grande, em alta resolução, sempre pode ser cortada ou reduzida, dependendo das necessidades do projeto. Infelizmente, o contrário não funciona. Se você ampliar uma imagem pequena, perderá imediatamente a qualidade. Isso ocorre porque a maioria das imagens está em um formato raster, ou seja, são feitas de milhares, às vezes até de milhões, de minúsculos pixels. Quando você ver uma imagem raster no seu tamanho original ou menor, os pixels são invisíveis. Eles são muito pequenos para serem vistos. Mas se você der um zoom ou ampliar a imagem, os resultados não ficam bonitos. Por outro lado, existem as imagens vetorizadas, que você pode ampliar ou reduzir seu tamanho, sem perder a qualidade. Isso acontece porque elas são feitas de uma coisa mais complexa que os pixels. Elas são processadas usando uma forma especial de geometria, mas normalmente não encontramos imagens vetorizadas fora do design gráfico profissional, mas é bom saber o que elas são. Poucas imagens stock são perfeitas como estão, mesmo sendo tecnicamente de alta qualidade. Talvez a imagem tenha um tamanho ruim ou suas cores precisam ser trabalhadas. Felizmente, hoje em dia, até programas básicos permitem fazer ajustes simples.
Tente encontrar as seguintes opções na próxima vez que precisar corrigir ou destacar uma imagem. Recortar pode ser usado para alterar o tamanho, forma ou foco de uma imagem e torná-la útil para diferentes situações. Use esta opção se sua peça gráfica não tiver com as dimensões corretas ou se tiver algo que você prefere deixar de fora. Os ajustes permitem destacar certas características das imagens, como a luminosidade, contraste, a saturação e a cor. Se o seu programa favorito oferece filtros ou pré-definições, você pode alterar sua imagem de modo significativo com pouco esforço e tempo. Redimensionar uma imagem vai permitir que ela se encaixe perfeitamente no seu projeto. Mas lembre-se, você não pode ampliar as imagens além do tamanho original, sem afetar sua qualidade. Se a imagem que você está trabalhando não for grande o suficiente, é melhor encontrar outra. Ou você também pode encontrar uma maneira de trabalhar com o tamanho da imagem que você tem. Colocar fotos, gráficos e outros conteúdos visuais no seu trabalho é uma boa maneira de torná-lo mais divertido. Mesmo uma simples imagem de fundo pode transformar seu projeto em algo especial. Lembre do que você aprendeu sobre a qualidade das imagens, a parte técnica e a conceitual, e seu trabalho com certeza vai se destacar pelos motivos corretos. Tipografia. A tipografia está por toda parte. Seja nos livros que você lê, nos sites que visita, até no nosso dia a dia, como em placas, sinais de trânsito e embalagens de produtos. Basicamente, a tipografia é o estilo ou a aparência de um texto. Também está relacionado à arte de trabalhar com o texto, algo que você provavelmente faz o tempo todo, se cria documentos ou outros projetos para você, seu trabalho ou escola. Pode parecer complicado, mas no final é mais fácil do que parece. Você só precisa saber um pouco sobre o assunto para fazer a diferença nas coisas que faz todos os dias. Vejamos primeiro alguns tipos comuns de fontes e o que é preciso saber sobre elas. As fontes de serif têm pequenos traços, chamados de serifas, colocados na parte principal da letra. Por conta de sua aparência clássica, elas são uma boa opção para projetos mais tradicionais. Também são comuns em publicações impressas, como revistas e jornais. As fontes sans serif não têm esse tracinho, por isso seu nome, que em francês significa sem serifas. Esse estilo é considerado mais limpo e moderno. Além disso, é mais fácil de ser lido nas telas de computadores, smartphones e tablets. As tipografias de visualização têm muitos estilos, como itálico, negrito, maiúscula e fonte de luxo. Este tipo de letra normalmente é usado para pequenos textos por ser bem decorativa. Por exemplo, em títulos, cabeçalhos e design gráficos complexos. De certa forma, as fontes têm sua própria forma de ser e vão além de estarem numa página ou lugar, pois podem ser casuais, neutras, exóticas ou gráficas. Portanto, é importante que você pense na sua mensagem e escolha uma fonte adequada para ela. Algumas fontes possuem outras características, como a fonte Comic Sans, Curse, Papyrus e assim por diante. Não há nada de errado com elas, mas parecem estar desatualizadas e já foram muito usadas. Se você quiser usá-las, pense duas vezes e considere procurar outras opções. Existem muitas fontes com aparências similares e que são menos propensas a prejudicar sua mensagem. Ao decidir quais fontes usar, menos é mais. Um texto bem projetado pode significar a diferença entre um projeto comum e um projeto extraordinário, mesmo que você esteja começando no design. Tudo o que você precisa é se interessar por tipografia, para que você seja mais eficiente e possa fazer melhor o seu trabalho. Fundamentos do design. Os fundamentos do design são a base de todos os meios visuais.
Estão na arte, na internet e até mesmo em pequenos detalhes como nas tipografias. Mas o que esses exemplos têm em comum? Simplesmente alguns possuem elementos básicos como a linha, o tamanho, a forma, a textura e o equilíbrio. Talvez esses elementos não pareçam importantes quando estão sozinhos, mas juntos eles são parte do que você visualiza e cria. Esses princípios podem assustá-lo um pouco, especialmente se você não se considera um artista, mas também podem ensiná-lo muito sobre como trabalhar com diferentes recursos e criar imagens a partir do zero. Vamos começar com um dos elementos mais básicos de todos, a linha. É uma forma que conecta dois ou mais pontos. Pode ser grossa ou fina, ondulada ou irregular, o que nos dá a possibilidade de ter muitos estilos. As linhas estão frequentemente presentes no design, por exemplo, em desenhos, ilustrações e elementos gráficos como texturas e padrões. Também é comum encontrá-las em composições textuais, pois elas podem enfatizar, dividir ou organizar o conteúdo e até direcionar o olhar do espectador. Ao trabalhar com linhas, preste atenção a coisas como espessura, cor, textura e estilo. Essas características podem ter um grande impacto na maneira como o seu design é percebido. Observe espaços onde as linhas estão escondidas, como no texto, por exemplo, e dessa forma você poderá experimentar vários tamanhos que lhe darão resultados diferentes. Uma forma é qualquer área bidimensional com um limite reconhecível, ou seja, círculos, quadrados, triângulos, etc. As formas são divididas em duas categorias, geométricas ou regular e orgânica, onde são mais livres. Elas são importantes para comunicar ideias de maneira visual, porque eles dão peso e as tornam mais reconhecíveis. Graças a elas, entendemos sinais de trânsito, símbolos e, em grande medida, a arte abstrata. Existe um número surpreendente de maneiras de usar as formas no design comum, e elas podem ajudá-lo a organizar ou separar conteúdos, também a criar ilustrações simples ou deixar seu trabalho mais interessante. Aprenda a observá-las em outros projetos e logo você começará a percebê-las em todos os lugares. Quando uma forma tem propriedades 3D, nós a chamamos de objeto, que pode existir no mundo real ou apenas ser simulado usando técnicas como luz, sombra e perspectiva para criar a ilusão de profundidade. Em designs bidimensionais, os objetos dão um toque realista ao trabalho. Sem eles, uma bola de borracha que pula é apenas um círculo, ou um edifício 3D é apenas uma série de retângulos. Até mesmo alguns projetos básicos usam algumas técnicas para ter mais profundidade. Dentro de composições, o objetivo dos objetos é o mesmo, mas em menor escala. Por exemplo, uma sombra pode criar a ilusão de camadas ou dar profundidade a um elemento. Quando bem usados, esses elementos podem ser uma ótima ferramenta. Por outro lado, a textura é a qualidade física de uma superfície. Assim como com os objetos, podem ser tridimensionais e dar uma ideia de como o objeto é na vida real. No design, a textura adiciona profundidade e tato às imagens planas. Os objetos podem parecer lisos, ásperos, duros ou macios, dependendo dos elementos. Se você estiver aprendendo, as texturas são excelentes imagens de fundo e podem deixar seu trabalho muito mais interessante. Você pode encontrá-las em lugares inesperados, como em fontes irregulares ou em ícones simples. Apenas tenha cuidado para não abusar. Muita textura pode facilmente sobrecarregar seu projeto. O equilíbrio é a boa distribuição do peso visual e pode ser afetado por muitas coisas, incluindo cor, tamanho, número e espaço em branco. Dominar o equilíbrio pode ser complicado no começo, já que requer intuição.
Felizmente, o mundo do design está repleto de exemplos onde você pode se basear para entender como fazer. Os desenhos simétricos são iguais ou parecidos nos dois lados de um eixo. Eles se equilibram porque cada lado pode se tornar idêntico. Os desenhos assimétricos são diferentes, embora ainda sejam bem distribuídos. A composição é equilibrada porque destaca as coisas certas. Muitos usam algo chamado regra dos terços, que mostra sua área de trabalho dividida em uma grade de 3x3. O ponto focal da imagem é colocado próximo ou sobre uma das linhas, criando o equilíbrio visual com o restante do espaço. Achamos esse tipo de composição atraente porque, de acordo com estudos, o olho humano segue naturalmente esse caminho quando vê um desenho. Os fundamentos do design vão além da peça final, pois o importante é apreciar os detalhes que compõem cada composição. Isso pode ser aplicado a praticamente qualquer tipo de projeto, seja criando suas próprias peças ou simplesmente procurando maneiras de melhorar os seus trabalhos.